Hernan, vamos falar do Vascão? Vamos. Qual que é a história? Então, primeiro o Brenner, depois Ryan, depois a gente vai no Paquetá se chegar aos 1.000, hein? Não chegou ainda. Cara, vamos lá. O Brenner é uma situação que requer atenção. Porque estava tudo certo para o Brenner vir para o Brasil, ou voltar para o Brasil no fim de semana. Isso não aconteceu. Ele ainda está lá na Itália. Udine, lá em Udine. No Friuli. Friuli Venezia Giulia. Isso. Você que é, você que é familiarizado com o país, ele está lá ainda, né? Ainda não teve o start para ele voltar, porque ainda não resolveu uma pendênciazinha. Ah, mas que pendênciazinha é essa, tal? Uma diferença entre o que ele vai receber no salário no contrato com o Vasco. Ainda não chegaram num denominador comum. Então é uma diferença que impede a vinda dele, que pelo menos atrasa a vinda dele. Falei com uma fonte hoje de manhã, conversei ontem, e a ideia, ou pelo menos o panorama não é algo que possa fazer a situação, de repente, melar ou não acontecer a negociação mais. Mesmo porque entre Vasco e o Udinese está tudo certo, os valores lá, 6 milhões de euros, um pouquinho mais, tal, questão dos bônus e tudo mais. Essa diferença, ela está travando o negócio por enquanto, mas deve acontecer. Vamos aguardar, porque o Vasco segue conversando com os representantes do Brenner, resolvendo, ele pega a passagem, vem para o Rio de Janeiro e assina o contrato, faz os exames médicos. Mas, por enquanto, segunda-feira, agora, de manhã, 9h da manhã, nós estamos com a informação de que a situação ainda requer um acerto final. Então, boa, para quem perguntou aqui, muita gente perguntando do Brenner, então tá a resposta aí do Hernan, a informação que a gente tem. E tem jogador saindo do Vasco. Quem é? O Verratti. Saiu, esse foi a despedida ontem, emocionante, né? Foi legal. Eu chorei. Legal. Ah, foi legal mesmo. Não, brincadeira, não chorei não. Não, o Verratti se despedindo. Ele merece. Ele merece, ele é um cara querido pra caramba. Mas eu ouvi muita discussão nas redes sociais se ele é ídolo ou não do Vasco. Porque ele não ganhou título, né? Então tem esse ponto de atenção aí na história dele. Esse asterisco. Pode. Mas acho que para uma geração, acho que talvez seja, assim. O outro que tá saindo do Vasco é o Sforza. Meio-campista argentino. Ele está sendo emprestado ao Talleres, da Argentina, empréstimo de 1 ano, com opção de compra. Então, ele estava fora dos planos do técnico Fernando Diniz, não tinha sido nem relacionado para esse Campeonato Carioca e está saindo do Vasco. Se junta aí o Verratti para essa barca do Cruz Maltino. E o Marcos mandou aqui, o Ryan fica, o vascaíno não quer que o Ryan saia. Isso é óbvio, né? Mas eu não sei se o Vasco consegue segurar, Bruno Andrade? Com a oferta hoje do Bournemouth, é bem provável que fique, por mais que o jogador tenha interesse em sair, sem forçar a barra, até porque teve um aumento salarial significativo. A força maior parte muito mais dos agentes, dos intermediários, é muita gente envolvida. Aliás, um dos obstáculos dessa negociação é que é muita gente envolvida, é o pai, são agentes, intermediários, é muita gente participando ativamente dessa negociação. Ontem, no site da ESPN, trouxe de forma detalhada a oferta oficial do Bournemouth. Durante muito tempo se falava 35 milhões de euros, até 35 milhões de euros. Na verdade, essa oferta 28 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros por objetivos. Então, o Vasco não tem a garantia de que vai receber 35 milhões de euros. Sem contar que o futebol inglês obriga os clubes a comprarem 100% dos direitos econômicos do jogador. E o Vasco, nesse momento, tem cerca de 60% do jogador. Ou seja, se não bastasse não chegar aos 35, o Vasco ainda receberia cerca de 60% de 21 milhões... 60% de 35, que daria 21 milhões de euros, contando as variáveis. Então, há essa dificuldade, é uma diferença muito grande, porque o Vasco insiste nos 50 milhões de euros, a multa é de 80, o Vasco pede 50, o Bournemouth já avisou que não passa dos 35, está muito bem resolvido quanto a isso, porque 35 já faria do Ryan a segunda compra mais cara de sempre da história do clube inglês, passando o Evanilson, ex-Fluminense, ex-Porto, que custou 37. Então, essa é a questão. Com o jogador já há ali um entendimento verbal, um contrato válido por 5 temporadas, mas há esse imbróglio, essa dor de cabeça que é tentar passar por cima
das exigências do Vasco. O Bournemouth pediu ali mais ou menos 2-3 dias para que aconteça a resposta. Se até o meio da semana, quarta, quinta-feira, o Vasco continuar recusando, o Bournemouth pula fora e vai buscar outro jogador. Aliás, já vasculha o mercado em busca de outras opções, porque hoje existe um certo pessimismo nessa negociação, porque já são dias, né? A gente começou a live falando de novelas, como é que foi a do Gerson, a do Paquetá, do Nino, a do Ryan e do Bournemouth já virou uma novela também, quase uma minissérie, uma série da Netflix. O Vasco, pressionado, já passou a mensagem para o Bournemouth que outros clubes já têm entrado na parada, entre eles o Al Hilal da Arábia Saudita. Por enquanto, o Al Hilal não ofereceu nada, mas o Vasco trabalha com essa informação, até para pressionar o Bournemouth também, para quem sabe subir um pouco mais a fasquia, subir um pouco mais a proposta. Para fechar do meu lado em relação a Ryan, uma informação que nós trouxemos também nesse pacote sobre o Ryan ontem, desses 7 milhões de euros variáveis, todos eles são objetivos individuais. Muitas vezes os objetivos são coletivos. O Gerson, por exemplo, 27 mais 3, esses 3 milhões de euros são objetivos coletivos. Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil, do Mineiro, da Libertadores, do Brasileirão. No caso do Ryan, são objetivos individuais. Número de jogos. Se ele cumprir tantos jogos na Premier League, encaixa mais alguma coisa. Se cumprir tantos jogos numa competição europeia, o Vasco recebe mais uma coisa. E uma outra questão que o Bournemouth ofereceu para o Vasco para tentar desbloquear essa negociação é que se o Ryan for vendido daqui a um ano e ele não tenha cumprido todos os objetivos dos 7 milhões de euros, o Bournemouth paga tudo na totalidade. Ou seja, mesmo que ele não tenha atingido objetivos, mas se ele for vendido, o Bournemouth paga tudo. Isso porque o Bournemouth não quer deixar uma mais-valia numa futura venda. Para já não pode deixar parte dos direitos, porque na Inglaterra você é obrigado a comprar 100%. Uma possibilidade seria deixar uma porcentagem de mais-valia caso o Ryan fosse negociado no futuro. O Bournemouth não topou isso, mas topa pagar todos os bônus, mesmo que o jogador não tenha cumprido esses bônus. Mas se for vendido. Se for vendido. Entendi. Não, e na questão do Ryan, só complementando o que o Bruno falou, o Vasco ele está espremendo ali o lado do Ryan para que eles liberem a porcentagem dos direitos econômicos que eles possuem. Porque, como o Bruno falou, o Vasco tem 60% dos direitos, 30% do Ryan e família e 10% dos agentes. Então, para pegar uma porcentagem maior dessa negociação, para que essa negociação avance também, tem mais esse obstáculo. O Vasco está pressionando, forçando ali, espremendo, para que o pessoal do Ryan e seu staff liberem essa porcentagem, para que o Vasco lucre mais numa negociação. E, além disso, o Fernando Diniz ele quer muito que o Ryan fique pelo menos até metade do ano. O Fernando Diniz ele alega que o Ryan vai ser mais importante, que vai continuar sendo importante e pode se valorizar ainda mais. Então, o Fernando Diniz quer que o Ryan fique, claro que o Ryan é um destaque do Vasco, mas tem essa questão, o Vasco quer uma porcentagem maior dessa negociação. O Ivan Neto está perguntando aqui, o Paquetá, o Flávio também, Flávio Alves, o Postura Rubro-Negro também, ó. Notícias do Paquetá, o pessoal só quer saber do Paquetá por aqui, ó. Alexandre Fernandes Soares também. Batemos 1000, hein? Vamos lá, bateu com sobra. Então, vamos lá, Bruno Andrade, vocês aqui na... E tá aí, você acompanhando nesse momento as palavras da galera da ESPN, falando um pouquinho sobre essa negociação entre Ryan, Bournemouth e mais 2 clubes que a tendência que vão chegar para fazer uma proposta ao Vasco da Gama. O Ryan recebeu uma proposta ali que foi considerada muito abaixo por parte da equipe do Vasco e aguarda tanto o Newcastle, que é uma equipe inglesa que está muito interessada no Ryan, como também aguarda o Al Hilal. O Al Hilal, time ali que já foi do técnico Jorge Jesus, onde atualmente está o Marcos Leonardo, poderia fazer ali uma dupla de ataque com o Marcos Leonardo, o Ryan, e aí será que o Ryan vai ser negociado para lá? Porque o Al Hilal tem dinheiro para caramba, né? E talvez seria uma boa vitrine, visto que o Al Hilal é uma equipe europeia, em aspas, né? Que está na Arábia Saudita, uma equipe que tem jogadores ali como o Tel, né, lateral de esquerda da seleção francesa, tem ali o Marcos Leonardo, que saiu do Santos e foi para o Al Hilal e teve grande destaque. Inclusive, o mundo inteiro observa o Marcos Leonardo, que tem a possibilidade
de estar de saída. Então o Ryan teria brasileiros ali também, o Malcom, para que pudesse facilitar a adaptação. E eu não sei se o staff do Ryan queria muito ir para a Arábia, mas uma proposta super vantajosa que pudesse mudar completamente o patamar financeiro do jogador e também do Vasco da Gama e da sua família, talvez tenha negócio. A gente vai aguardar a cena dos próximos capítulos. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!